E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que vocês estejam me assistindo, certo? Como vocês sabem, o professor Eduardo, por motivos de doença, ele precisou se afastar da escola, certo? Vocês já me conhecem da aula de ciências e agora eu vou estar substituindo ele durante as aulas de matemática, certo? Então, existe o círculo e a circunferência. A circunferência é o conjunto de todos os pontos que ficam em uma mesma distância. Quando todos os pontos estão em uma mesma distância, eles são chamados de equidistante. Anote aí no caderno essa palavra, equidistante. O significado dela é o conjunto de todos os pontos que ficam em uma mesma distância, formando uma circunferência, certo? E eles sempre estão no mesmo plano. Então, duas circunferências, quando elas são idênticas, elas são chamadas de congruentes, certo? Por quê? Porque elas vão possuir medidas de raios iguais, certo? Então, circunferência também pode ser uma linha curva, plana, fechada e que tem todos os pontos que a constituem, sendo equidistantes, como eu falei, de um ponto interior chamado de centro. Portanto, a circunferência é a linha que contorna o círculo, certo? Circunferência é a linha que contorna o círculo. E o círculo vai ser a área da circunferência ou região limitada pela circunferência, certo? A gente vai ter o centro da circunferência, que vai ser sempre o ponto O, então anote aí. O é o centro, certo? E R vai ser o raio. O que é o raio? O raio vai ser a distância do centro para outro, para ter a linha, certo? Então, e também existe a corda da circunferência, que é o segmento da reta em que une quaisquer dois pontos de um círculo. Como é que vai ser uma corda da circunferência? Uma corda da circunferência é qualquer ponto que une dois círculos. De aqui até aqui, por exemplo, é uma corda de circunferência. Daqui até aqui, certo? E assim por diante. Poderia dar outros exemplos. Daqui até aqui, outra corda. Daqui até aqui, outra corda. Certo? Também existe o diâmetro da circunferência, que é o segmento da reta que vai unir dois pontos da circunferência passando pelo centro. Como é que isso aconteceria? Se você tiver dois pontos, duas cordas assim, e o ponto entre eles, que ficaria no meio, certo? Vai ser o diâmetro da circunferência, porque ele fica no meio, certo? A gente vai ter algumas propriedades da circunferência. A primeira propriedade vai dizer o seguinte: todo diâmetro é perpendicular a uma corda que passa pelo ponto médio dessa corda, certo? Todo diâmetro, o diâmetro é uma distância, certo? Ele vai ser perpendicular, ou seja, ele vai ser paralelo a uma corda que passa pelo ponto médio dessa corda. Se você tem um ponto médio que fica no meio, o diâmetro sempre vai ser perpendicular a todos os pontos médios, certo? Essa é a primeira propriedade da circunferência. Aí na página 200 tem uma atividade que eu gostaria que vocês respondessem. As perguntas são: o que é um raio de uma circunferência? Vocês podem pesquisar na internet, certo? Qual a relação entre o raio e o diâmetro de uma circunferência? E o que é uma corda de uma circunferência? Certo? Vocês também podem observar o desenho da circunferência abaixo e classificar corretamente os segmentos pedidos. Como é que vocês fariam isso? Eu vou dar aqui um exemplo. Como é que vocês vão classificar os segmentos pedidos? Os segmentos não é um ponto que encontra outro. Então aí no exemplo da página 200, você vai ter um ponto que encontra o outro e outro ponto que encontra o outro, certo? E aí você vai se classificar se é segmento ou não, certo? Lembrando que segmentos são quando eles se encontram. Se se encontrar é segmento, certo? Se não se encontra,
não é segmento. Certo? Também existe, vamos dar continuidade aqui. Também existe a posição de um ponto em relação à circunferência. Em uma circunferência, o ponto pode possuir 3 posições relativas a ela. Essas posições são as seguintes. A posição A é quando o ponto interno da circunferência um ponto interno da circunferência quando a distância desse ponto ao centro da circunferência é menor que 0. Como assim? Um ponto... Deixa eu botar aqui. Um ponto, certo? Interno em uma circunferência quando a distância entre o ponto ao centro da circunferência é menor que 0. Certo? Se a distância desse ponto até a circunferência for menor que 0, ele vai ser um ponto interno à circunferência, certo? E quando o ponto é pertencente à circunferência, quando ele tem uma distância desse ponto ao centro da circunferência é igual ao raio. Se esse ponto, vocês lembram que é o raio, que é a distância do meio, o raio vai ser a distância do meio até a circunferência, que é o R, certo? E se o ponto tiver essa mesma distância, tipo aqui, ele não é, porque ele não vai ter uma distância igual ao raio. Mas se o ponto estiver aqui, ele vai ser, porque ele vai ter uma distância igual ao raio. Aí ele vai ser caracterizado como um ponto pertencente à circunferência, certo? E a gente tem o terceiro caso, que é quando o ponto é externo à circunferência. É quando a distância do centro a esse ponto é maior que o valor do raio da circunferência. Você não vai ter sempre o valor do raio, que é o valor do meio do círculo até o seu primeiro ponto. Se a distância de um ponto a outro for maior que o raio, ele vai ser caracterizado como terceiro tipo, que é o ponto externo à circunferência. Relembrando, nós temos três tipos de ponto. Primeiro caso, que é quando o ponto é interno à circunferência, certo? Quando o tamanho é menor que o raio, se a distância entre dois pontos for menor que o raio, ele é interno. Agora, se a distância entre dois pontos for igual à distância do raio, ao tamanho do raio, ele vai ser pertencente à circunferência. E no terceiro caso, se a distância entre dois pontos for maior que o raio, ele vai ser externo à circunferência, certo? Outro conceito aqui muito importante que vocês vão ter é o conceito do número π, que é uma letra grega desenhada dessa forma, certo? Os egípcios descobriram que a razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro é o mesmo em qualquer circunferência, ou seja, em qualquer circunferência você vai ter uma proporção sempre entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro. Como assim? Você sempre vai ter uma relação entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, certo? E o valor, ele vai ser um número um pouco maior que 3, certo? Que é 3, basicamente é 3,14 o número do π. E o π sempre vai ser a seguinte forma: C, que é a circunferência, sobre o diâmetro, igual a π. E π é igual a 3,14. Certo? Deixa eu fazer aqui de novo. Anote aí no caderno de vocês. C sobre D igual a π. E π vai ser igual a 3,14. Certo? Também pode ser desenhado da seguinte forma: se C sobre D é igual a π, é a mesma coisa que dizer que
C igual a π vezes o diâmetro, certo? É uma seguinte fórmula que vocês também podem precisar. Vou redesenhar aqui. C, que é a circunferência, igual a π, que vai ser sempre uma proporção igual entre a circunferência e o diâmetro, que tem o valor de 3,14, vezes o diâmetro, certo? Existem essas duas fórmulas aí que vocês podem visualizar melhor na página 202, certo? Relembrando aqui, uma circunferência vai ser o contorno de um círculo em uma linha que possui comprimento. Já um círculo, ele é uma circunferência, mas também tem a sua parte interna com pontos internos, certo? E o círculo sempre vai ter superfície. Também é muito importante falar que o cálculo do valor exato do π, ele ocupa por séculos grandes matemáticos, certo? Os egípcios, que inicialmente descobriram esse valor por volta de alguns anos antes de Cristo, eles também descobriram que o comprimento de qualquer circunferência era o triplo do seu diâmetro, o que indicava o valor de π, certo? E lá por volta do século III a.C., Arquimedes, um matemático antigo da Grécia, também procurou calcular a razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro, certo? E aí, essa história eu vou contar na próxima aula, certo? Não percam. Até a próxima.